pacíficos, entendermos melhor os nossos irmãos. Isso aí é deixado por quem? Por Jesus. Jesus, aquele mestre que veio ao mundo desde sua infância, de qual ainda foi perseguido por aqueles principados, aqueles reis que esperavam que nascesse o Salvador em palácios, mas ele veio na manjedoura. Ele veio mostrar à humanidade que nem de riqueza viverá o homem, mas de tudo aquilo que ele fizer de bom. Então, ele foi perseguido, foi maltratado, até os 36 por 33 anos, aos 30, ele começou a pregar as suas palavras, os seus ensinamentos, mostrando à humanidade que ele veio para mudar tudo isso, mudar a humanidade. Então, muitos pensam que ele voltará de novo, mas ele não voltará mais do jeito que veio, não, porque senão a humanidade, nós o crucificaríamos novamente de uma forma muito pior do que foi, porque eu nunca vi uma humanidade tão terrível do jeito que nós estamos sendo. Então, ele pode vir-se todos os dias para nós, desde que queiramos aceitá-lo em nosso coração. Então, o Natal é um dia de fraternidade, de compreendermos os nossos semelhantes, nossos parentes, de trocarmos presentes. Tudo isso é importante. Mas nós deveríamos entender uma coisa aqui. O Natal deveria ser todos os dias os irmãos trocarem fraternidade, trocarem amizade, serem melhores. Então Jesus deixou isso há 3.022 anos, 23 anos. Ele veio e está vivo ainda, os ensinamentos dele estão vivos, para que todos nós possamos entender. Então, eu fiz umas folhas aqui bastante interessantes, que nós vamos ver. Eu não poderia de forma nenhuma, com a minha capacidade de ideia, a minha idade não permite mais que eu faça tanta coisa, a minha cabeça não me ajuda mais também. Então eu vou ler aqui bem pacificamente, para que vocês possam entender que tudo isso é coisa maravilhosa. É pena que poucos aqui encarnados estejam aqui, mas eu sei que muitos desencarnados estão aqui para nos ouvir a nossa voz, ouvir o que nós vamos falar. Então eles são trazidos à casa. Vocês não vêem esses espaços vazios aí, mas eles estão cheios até de pé nos corredores, aqui perto de mim, uns até me ajudando aqui, para que eu possa ser intuído, possa transmitir para todos vocês uma coisa melhor possível. Então, eu entendo porque todos esses irmãos estão trabalhando por nós, porque nós ajudamos eles aqui também, para que eles possam trabalhar em prol de toda a humanidade, encarnada e desencarnados. Desde que Herodes, o Grande, se tornou rei com o apoio dos romanos, não se falava em outra coisa na Palestina, a não ser do Salvador que viria. Então, isso já vinha de trás, a promessa do Salvador. A promessa do Salvador que viria. Todos julgavam uma coisa, mas deu outra completamente diferente. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em um suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Carro suntuoso. O carro suntuoso dele foi no meio das palhas lá, no meio dos animais. Por causa disso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas da Fenícia, a Síria, da Etiópia e do Egito. Ele era prometido daquele tempo, mesma coisa de hoje, que muitos aqui pregam que ele voltará um dia, mas a humanidade já está bastante evoluída, não necessita mais que ele volte do jeito que veio, em carne e osso. Não.
Dos confins do Mar Morto, as terras de Abilene tumultuavam notícias da tão esperada reforma. Tão esperada, eles esperavam isso, mas só que em vez de eles esperarem nos grandes palácios, ele veio aí dos animais das palhas, com a simplicidade que ele foi sempre digno. Dos confins do Mar Morto, as terras de Abilene tumultuavam notícia da tão esperada reforma. As mãos hábeis preparavam com devotamento o carinho, o advento do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram preparados em Cesareia, tapetes primorosos eram tecidos em Damasco, vasos finos eram importados de Roma, perfumes raros eram trazidos dos remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao templo de Jerusalém após ouvirem as predições dos sacerdotes, e filhos tostados do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar nas homenagens do celeste renovador. E não é isso que nós fazemos. Hoje nós reformamos a nossa casa, nós preparamos aí para fazer um Natal bonito, mostrar a nossa casa que foi pintada, compramos talheres, compramos pratos novos, enfim, todos nós temos esse espírito de contribuição para a nossa família. Nós queremos isso, que tudo isso seja transformado. Então nós contribuímos com isso. Queremos que todos encontrem nossa casa bonita. É o que eles faziam também. Tudo era febre de expectativa e ansiedade. Palácios eram reconstruídos, pomares, vinhas surgiam cuidadosamente podados, touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. E nós não comemos aquele franguinho gostoso no dia de Natal da nossa esposa lá, ou quem quer, ou podemos até comprar assado, leitoa, cabrito, depende do gosto de cada um. E nós fazemos isso agora, isso há 2022 anos, 23, quase 23, se faz isso. E nós seguimos com uma forma até mais humilde hoje, porque é o que nós temos aí, um franguinho, uma leitoa assada. Às vezes tem alguns que nem tem isso, alguns nem tem isso, mas aqueles que conseguem ainda fazer um franguinho, fazer uma leitoa assada, que maravilha, que gostoso, não é? No dia, um dia especial que nós comemoramos o quê? Agora sim é com vocês, nós comemoramos o quê? A morte de Jesus ou o nascimento de Jesus? É vocês que vão responder. Nascimento de Jesus. Nasce uma nova era para a humanidade, uma era em que todos nós vamos participar. Mas antes de Jesus, o que era? Eles tinham isso que tem hoje. Hoje nós temos, o Jesus é o norte, é a luz que veio iluminar a humanidade, para que a humanidade possa ter um norte, possa ter um caminho a seguir. Porque ele sempre dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Que coisa interessante. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é isso. Quando nós pedimos a Ele, o Pai ajuda. O Pai atende o pedido. Então nós precisamos exatamente disso. Mas tem gente que nasce e morre sem compreender nada, e vai a vida inteira, não sabe nem que nós tivemos um Jesus no mundo, não participa de religião nenhuma. Tudo era febre de expectativa e ansiedade. Palácios eram reconstruídos, era isso. Pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados. Touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Hebreus inteligentes
recolheram a grata notícia das torres, montes. Uma estrela desfila no céu, enviada, porém, elege pequena manjedoura para o seu Deus. A estrela que os reis magos seguiam, eles seguiam aquela estrela que estava lá em cima. Como é que eles já entendiam isso? Eles foram parar lá na manjedoura, levaram lá perfumes, incenso, para oferecer aquele homem que estava vindo, nascendo numa manjedoura, num lugar tão simples, onde esperavam eles que nascesse, nos palácios, em lugares suntuosos, ricos. Mas ele veio para mostrar à humanidade toda a humanidade, que ele é simples e que a simplicidade é importante para todos nós. Não há registro efetivo que alguém fizesse de toda a sua vida, desde o ato de nascer até a morte. Uma lição de ensinamento. Este é um dos fatos que destaca o mestre supremo entre todos os mestres que caracterizam os gênios dos gênios. O gênio dos gênios, viram só? Caracteriza o mestre. Ele, em 3 anos, ele mostrou para nós coisas impressionantes, que era para nós entendermos mesmo isso, para que nós pudéssemos entender que ele veio exatamente para nos mostrar o caminho, a luz. Siddhartha Gautama, o Buda, era príncipe e nasceu num palácio, viveu nos esplendores da corte até descobrir as dores do mundo, mas Jesus escolheu um berço, a manjedoura, nasceu em pobreza e na humildade, e assim viveu para depois morrer na ignomia, na infâmia, viram só. Puseram ele lá, ao lado 2 ladrões, como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um delinquente. Que coisa, como o pessoal era ruim naquele tempo, mas nós somos melhores hoje? Não somos melhores, não, nós somos até piores. Naquele tempo, porque o mecanismo que eles tinham de punir as pessoas era a crucificação. Ele foi preso ali do lado de 2 bandidos, um chamava-se Gesta, e outro, como é que chamava o outro? Dimas, quem falou aí? Eu, para trás. Aqui, mas você está lá na frente também. Dimas e Gesta, gente, entre 2 bandidos. Esses 2 bandidos, o Dimas disse, quando Jesus estava inspirando, disse: Senhor, quando fores para o outro lado, não se esqueça de mim. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E foi o que aconteceu. Jesus inspirou, ou eu vou dizer isso, não morreu, porque não existe morte. Eu vim provar para nós que não existe morte. Então ele disse assim, levou ele lá para o paraíso e falou: tudo isso aqui é seu, toda essa maravilha aqui é seu, só que você vai voltar e pagar os crimes que você fez. Olha só, não há privilégio nenhum. Ele não deu privilégio nenhum. Então devemos pagar as nossas dívidas, e aí sim vamos receber a misericórdia de Deus em forma de benefício. Esse viveu para depois morrer na ignomia, na infâmia. Aquele que devia salvar o mundo e redimir os homens fez-se o menor e o mais desprezável de todos. Seu nascimento foi a primeira lição que ele deu
os orgulhosos, poderosos da terra. Depois ensinaria que ele não se necessita de títulos, de posições, de riqueza e de poder temporal para remover o mundo da órbita da ignorância, a fim do ser. E por fim nos deu suas espantosas lições finais. A morte na cruz e o túmulo vazio mostram-nos que a injustiça eleva o justo e que a morte desaparece à luz da ressurreição. Olha só o que ele veio nos mostrar ainda, a ressurreição. No caso dele, ele ressuscitou. Mas no nosso caso, nós reencarnamos. No nosso caso, nós reencarnamos porque nós não somos santos, nós somos ainda imperfeitos demais. Nós devemos, como conhecimento, eleger a reencarnação. Eu lhes digo, todos vocês, quantas encarnações vocês já tiveram para que possam estar aqui? Se vocês ou nós estamos numa situação melhor hoje, nós trabalhamos numa encarnação passada para nós estarmos aqui hoje em situação melhor, e no futuro nós estaremos melhor ainda. Tudo isso ele nos deixou, tudo isso ele nos explicou e está aí latente para que a gente possa compreender. Os ensinamentos dele é o sol que nós devemos seguir, é a luz que nós devemos seguir através dos seus ensinamentos e seus exemplos. Exemplos e ensinamento, tudo isso. Vocês analisaram os ensinamentos dele, o que ele nos prega? O amor e a fraternidade. O dia de Natal é um dia especial para isso, amor e fraternidade. Os seus ensinamentos, então, ele nos mostra tanta coisa, em 3 anos só, ele nos mostra tanta coisa, que nós podemos mudar a vida, a nossa vida. Ele disse ainda que nós, se quisermos nos curar de alguma coisa, nós devemos modificar a nossa vida, deve haver em nossa vida transformações, para que a gente possa nos curar de determinados males. Então, nós precisamos entender e compreender que isso foi Ele que nos deixou. E Ele morreu por nós. E Ele ainda disse lá nos últimos instantes dele, na sua inspiração, depois que ele estava lá há muito tempo, sangrou bastante, e foi depois que foi despertado por uma lança na altura do baço, ele disse ainda: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E eu lhes pergunto, nós sabemos o que fazemos hoje? Ainda? Depois de 2023 anos? Nós sabemos? Não, nós não sabemos. Nós não sabemos nem quem nós somos mesmo. Kardec nos diz que se os Espíritos nos ajudam, ele diz: não só ajuda, como vos dirige. Não só ajuda, como vos dirige. Entendam bem, eles estão aí todo o tempo do nosso lado. Fulano faz isso, faça isso. Mas se nós não fazemos, não seguimos, a nossa intuição não passa para nós a verdadeira verdade, eles simplesmente se afastam, ficam de longe, observando. Aí nós, como somos ignorantes, então, aí nós começamos a sofrer. Aí quando nós achamos que nós sofremos bastante, então nós vamos procurar, vamos pedir a Deus para que a gente possa encontrar paz. Aí eles chegam junto, ajudando, nos amparando, nos empurrando para que possamos viver melhor, para que nós possamos ter uma paz. É isso que eles querem, que nós tenhamos paz. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje num centro espírita ouvindo isso, porque em outras denominações cristãs vocês nunca vão ouvir isso. Eles falam lá do espírito, mas falam do espírito de uma forma superficial, não fala do jeito que o espiritismo fala. Nascendo assim em um estábulo, Jesus não incidia em nenhuma excentricidade, mas dentro dos próprios costumes do povo, como faria em toda a sua vida.
e vivenciando como um comum do povo, transmitiria aos homens a mais bela parábola. A criança entre as palhas da manjedoura era como a simplicidade celeste lançada no cinto da matéria. Os animais que cercavam ajudavam a Maria a dar-lhe o calor do sangue e da carne. A centelha celeste era assim, envolvida no sacrifício da encarnação terrestre, com os instintos animais da carne, prendê-la ao chão do mundo, mas com a ternura espiritual de Maria, a fortalecê-la para a vitória do Espírito. Fortalecer, olha só que coisa impressionante. Ele não foi nada mais e nada menos, ele mostrou através dos ele doou de si mesmo para nos mostrar. Era necessário que fosse daquele jeito para que nós pudéssemos entender. Vocês já analisaram quando ele foi levado puxando a cruz, o sofrimento que fizeram com ele? Ponham-se no lugar daquilo ali. Ponham-se, vocês são inteligentes, vocês são seres inteligentes do Criador. Ponham-se no lugar dele. Ponham-se no lugar dele. Uma hora, não hoje não, mas uma hora que você estiver sozinho nas suas casas, olha está. Ele recebeu espetada, recebeu tijolada, recebeu pedrada, recebeu tudo quanto foi coisa, e ele podia passar bem sem isso. Ele podia dizer, não, eu sou filho de Deus e não vou passar por isso. Simplesmente podia fazer um abalo na terra e todo mundo, aquele povo ali, sofrer consequências terríveis até morrer. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Porque tinha que passar por aquilo lá para mostrar para a posteridade que somos nós hoje. Mas muita gente não quer nem saber. Eles não querem nem saber, eles não preferem que não pensem nem em Jesus, porque aquilo, se vocês fizerem isso que eu estou falando, verificar, entendam bem que o sofrimento foi terrível. Pensem, se vocês forem pregados na cruz, sendo atravessados por grampos, pregos grandes. Aquele tempo o prego era um veneno que tinha ferrugem, se não morria de um jeito, morria do outro, de outras coisas, envenenado. Então, pensem nisso, gente, quando vocês estiverem lá, preocupados com as suas coisas, estiverem terrivelmente perdidos, com uma obsessão danada lá, pense nisso, que ele foi levado para a cruz, que sofrimento ele teve. Ele nos mostrou ali que tudo isso era para mostrar à humanidade que ele veio para sofrer, e nós devemos entender isso, que ele está para nos mostrar, através dos seus ensinamentos e exemplos. Eu já expliquei isso, mas comigo digo, a visita dos magos, relatada por Mateus, mostra-nos a sabedoria terrena curva-se, reverente ante ao saber celeste e prestando-lhe a sua homenagem. Os reis magos, todo mundo sabe, os reis magos levou presentes para eles, e é o que nós fazemos hoje. Nós não damos presentes uns para os outros, transformamos isso em festa. Então os reis magos foram os primeiros, inclusive Herodes, esperto como era, pediu a eles que ele, quando ele descobrisse onde estava Jesus, que voltasse lá, que ele queria também visitar Jesus. Só que eles não vieram porque sabiam que ele estava atrás dele para matar ele. Foi morto naquela época, milhares de crianças
em consequência, eles não sabiam onde Jesus estava, então eles usaram a violência. Olha só que coisa impressionante, como é que pode pessoas desse jeito, mandar matar milhares, a morte para eles não tem valor nenhum. Agora, está tudo certíssimo. Jesus mostra tudo isso. A vida de Jesus nos mostra tudo isso para que a gente possa entender, para que possa estar no nosso coração tudo isso que ele sofreu. Desde os berços, desde do amamentamento da mãe nos braços, sofreu e tinha que fugir de um lado para o outro, e tudo isso aí. Olha só, Maria e José, que eram os pais, imagina como eles fugiram. E hoje eles estão aí ajudando a humanidade, Maria ajudando a humanidade, José também participam disso. Então são coisas que nós precisamos entender, que foi um sacrifício maior que um só pôde fazer para salvar, para melhorar a situação da humanidade. Agora, nós hoje que estamos mais inteligentes, que nós somos seres inteligentes do Criador, nós devemos pensar nisso. Por isso que eu estou aguçando a ideia de vocês compreenderem que devemos nos pôr no lugar dele para que a gente possa nos botar para o nosso coração seja mais aberto, seja mais fraterno e que a gente possa seguir um caminho melhor. A visita dos magos relatada por Moisés mostra-nos a sabedoria terrena, curvando-se reverente ante o saber celeste e prestando-lhe sua homenagem. A fúria de Herodes, o grande, e de Jerusalém com ele, revela-nos a hostilidade ciumenta dos grandes da terra contra os verdadeiros emissários do alto, pelo amor de Deus. Olha só, como pode? Eles queriam matar Jesus, porque ele não nasceu num berço dos palácios. Então, eles queriam destruir, queriam matá-lo, porque eles queriam que Jesus, eu já falei disso, que Jesus nascesse num berço rico. Ora, mas ele não nasceu, ele veio mostrar à humanidade, aqui ele veio, que a simplicidade era muito importante. Vou ler de novo. A fúria de Herodes, o grande de Jerusalém, com ele, revela-nos a hostilidade ciumenta dos grandes da terra contra os verdadeiros emissários do alto. E se ele viesse hoje, digo de novo, se ele viesse hoje, nós íamos crucificá-lo de uma forma até pior. Ele foi crucificado em madeira. Nós aqui crucificaríamos ele em ferro. A convocação dos principais sacerdotes e dos escribas do povo pelo rei alarmado a convocação dos principais sacerdotes e dos escribas do povo pelo rei alarmado e o incitamento dos poderes humanos contra os poderes divinos. Os poderes, vocês viram, poderes divinos. É uma dor de cotovelo tão grande que eles podem fazer o que podem, ter dinheiro, podem ter palácio, podem ter o que for. Não conseguirão destruir a verdade e nem a lei. Tudo aquilo que Deus, entendam bem, Deus respeita o livre-arbítrio da humanidade, de todos nós. Podemos fazer aquilo que quisermos fazer, mas nós vamos pagar, de acordo com a ação e a reação, nós vamos pagar. Porque, imagine vocês que crucificar um homem ou matar uma criança porque nós somos ricos. Então, essa riqueza, essas pessoas dotadas de riqueza, não tem Deus, não tem nada. Para eles que manda mais, até hoje, o que manda mais é o dinheiro. Temos assim na lição do Natal a primeira prova da legitimidade da missão de Jesus. Quando o Buda nasceu nos jardins do palácio, reventaram em flores e perfume
Mas quando Jesus nasceu, os anjos cantaram na fímbria ou na luz do horizonte, os pastores se ajoelharam nos campos gélidos, gelados, trêmulos de emoção em sentirem o frio do inverno. Não queremos desmerecer a grandeza espiritual de Buda e de outros grandes missionários espirituais, mas a lição do Natal nos lembra que o Messias, Jesus, judeu, era realmente o mestre dos mestres, professor por excelência. E nós seguimos por aí. Os pastores, pessoas humildes, eles guardavam, naquele tempo tinha que guardar o rebanho de ovelhas e carneiros, essas coisas assim, à noite, por causa dos lobos, de tanta coisa. Então, eles viram lá a estrela também, e quando nasceu Jesus, eles se ajoelharam no chão e louvaram o seu pensamento a Deus, agradecendo por aquela misericórdia, por ter nascido o Salvador. O Salvador nasceu. Então, aquele povo humilde se sentiam cheios de alegria pelo nascimento de Jesus. O Espiritismo encara os evangelhos da sua realidade histórica como textos inspirados, mas de redação humana, sujeitos a influências culturais da época e do meio em que foram redigidos, e também as condições pessoais de cada evangelista, mas reconhece a legitimidade dos seus ensinos espirituais e morais, e tem a mais profundo respeito pelo sentido alegórico de episódios como o Natal. Por isso, o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas não deixa de considerar o sentido espiritual do grande evento cristão. Vocês viram bem, o espírita, ele deve considerar o dia de Natal, mas não com coisas extravagantes. Devemos considerá-lo como a vinda de Jesus, que foi em nosso benefício, mas que ele veio e nós precisamos considerar isso em benefício da nossa própria civilização. Naquela estrebaria, Jesus se juntou ao povo e o povo com ele iniciou-se uma nova era. Uma nova era, é a era que nós estamos hoje. 2022 para 23 anos, esta é a nova era. Então, olha só, quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz isso? Vocês estão notando? Quanto tempo? São 2000 anos. Mas ele está aí, gente, está aí. Desde que queiramos aceitar em nosso coração e seguir os seus exemplos, seguir os seus ensinamentos, para que a gente possa ser melhor. Porque nós temos certeza que quando nós somos melhores, nós aceitamos o Cristo como nosso Salvador, nós seremos atendidos, todos nós seremos beneficiados com seus ensinamentos, porque ele ensinou o quê? Misericórdia, amor, fraternidade. Ele disse ainda, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qualquer situação que tivermos, apele por Cristo, porque o Pai ouvirá. O Cristo é a nossa salvação. Nós temos que ter algo em que nos pegar quando estivermos em situação difícil, algo em que encostarmos enquanto nós estivermos em situação difícil. Nós não temos constantemente situações difíceis que nós não sabemos aonde seguir. Eu não sei se chego por aqui, se chego por aqui. Ele é por aqui. É o norte, é o caminho, é a luz que nós devemos manter conosco, pedir a Ele. Com fervor, nós temos a certeza que Ele virá em nossos benefícios.
Se Ele não vier em nosso benefício, vem espíritos bons nos ajudar, nos amparar. Eu tenho certeza disso. Façam isso. Eu estou com 80 anos e tenho esse 20 aqui. Cheguei aqui ruim, mal. Tem companheiros aqui que sabem do jeito que eu cheguei aqui. Mas hoje estou aqui falando com vocês. Que coisa impressionante. Olha só, que coisa impressionante. Mas eu abracei a doutrina espírita com tudo. E a doutrina espírita nos explica o quê? Os ensinamentos de Jesus, nada mais, nada menos, o ensinamento de Jesus. Ele não mostra isso. Não mostra isso que nós precisamos ser benevolentes, assim como Cristo foi todo o tempo, até a sua crucificação, em que Ele lá desencarnou, morreu lá perdoando nós. Ele disse, vou repetir, ele disse a ele: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Agora, aquele pessoal de antigamente, eles eram ignorantes. E nós somos inteligentes, e nós evoluímos muito. Mas tem muitos que não querem saber disso. Naquela estrebaria singela, Jesus se juntou ao povo, o povo com ele, e iniciou uma nova era, que é essa era, a era depois de Cristo. E por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa. Devemos nos lembrar do Rei Divino que desceu da glória à manjedoura e repartimos com nossos irmãos nossa alegria e nossa esperança, nosso pão e nossas vestes. Nosso pão e nossas vestes. Então, por mais pobre que nós somos, nós podemos doar alguma coisa para o nosso irmão. Porque, mas eu não posso nada, eu não tenho. Olhe de lado que tem gente pior do que você. Olhe lá, você vai sempre, entenda bem, isso é tudo, é por Deus. Se nós viermos de lá, nós reclamamos, eu reclamo, eu sou bom, doar alguma coisa, e que eu ficar rico. Não, meu irmão, nós temos sempre alguma coisa para dar. Nem que seja uma blusinha, ou tricotar uma coisa lá com uma criança, as mulheres principalmente, o homem não. O homem tem outras formas também de poder fazer as coisas em benefício dos seus semelhantes. Recordemos que Ele, em sua divina magnificência, elegeu por primeiro amigos e benfeitores aqueles que no mundo nada possuem para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa que sejamos por enquanto apenas por um dia ternos e generosos para com o próximo, somente um dia, pois pouco a pouco aprenderemos que o Espírito de Natal deve reinar conosco em todas as nossas horas de nossa vida. Sejamos então irmãos abnegados. Não é só no Natal, não. Em todos os dias da nossa vida. Lógico que você vai ficar dando presente a vida inteira para as pessoas, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa você pode dar. Se você não pode dar um casaquinho, se você der R$1 para um pobre, já está fazendo o seu papel. Então, precisamos entender isso, que Jesus veio para nos mostrar tudo isso que nós explicamos aqui, porque nós estamos avançados. Porque em cada manhã ouviremos uma voz do céu a sussurrar-nos: sútil, sútil, sútil. Nosso instinto nos vai dizer: Jesus nasceu, Jesus nasceu. Nosso instinto, aquela voz que vai falar dentro de você. Às vezes você escuta isso, mas você não dá valor, você acha que é de seu mesmo, mas não. Às vezes a sua consciência é mais. Então precisamos entender isso,
que Jesus nasceu, não só no dia de Natal, mas daí para frente, hoje vocês que estão ouvindo o que eu estou falando, Jesus nascerá em vocês. Disse então que nós devemos entender que Jesus nasceu para nós, desde que queiramos aceitá-lo em nosso coração. Nasce todos os dias, do jeito que ele veio, não voltará mais, mas desde que aceitemos ele em nossos corações, nós podemos fazer coisas interessantes e importantes. Todos os dias, não é só o dia de Natal não, todos os dias. O Mestre do amor terá realmente nascido em nossos corações para viver conosco eternamente. Eternamente. Vocês são espíritos eternos. Não é só essa vida que vocês têm, não. Não é só essa vida que vocês vão ficar, não. Vocês vão desencarnar ou vão morrer, mas o seu espírito continuará. Eu estou falando com vocês aqui, é o meu espírito que está usando o meu corpo, a minha voz, a minha língua, a minha boca para falar para vocês. Meu espírito, vocês estão vendo ele aqui? Não. Vocês não conseguirão ver ele, mas eu sei que tem, porque nós espíritas, muitos têm a visão e vê. Nós somos espíritos eternos, quer dizer que já vivemos muitas encarnações, já vivemos muitas vidas e continuaremos vivendo. Se nós nascemos hoje e podemos estar num centro espírita ouvindo a palavra que nos convém, é porque já trabalhamos numa vida passada para melhorar. E se nós estamos nessa condição hoje, nós sem dúvida estaremos numa melhor futuramente, porque amanhã você hoje nasceu com o nome de Paulo, João, alguma coisa, amanhã você poderá nascer com outro e com missões diferentes, ou provações ou expiações diferentes a esta aqui. Mas nós vamos conseguir viver, nosso espírito viverá, nosso espírito é eterno. Conforme as convicções e o calendário da Terra, estabeleceu-se o dia 25 de dezembro como sendo a data em que se celebra o nascimento de Jesus. Nos primeiros séculos, o Natal era comemorado nos dias 6 de janeiro ao 25 de março. A partir de 440, a data de 25/12 foi fixada provavelmente para cristianizar as festas pagãs que ocorreu nesse período do ano, nascimento do vitorioso Sol, a Saturnália. As atuais pesquisas históricas indicam que Jesus não teria nascido em dezembro, nem há 2005 anos atrás, mas no mês de abril, de 4 a 6 anos antes do que fora anteriormente considerado. Para nós, o importante é lembrarmos do Mestre, pelo menos nesse período, já que muitas vezes não o lembramos senão diante de apelos. Assim devemos lembrar nesta oportunidade de Jesus e agirmos como se ele estivesse realmente aniversariando naquele dia, naquele mês. Então, se é 25/12, vamos considerar isso, vamos acompanhar. Numa série, nunca seria demais lembrar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, onde Allan Kardec diz que o que mais importa é o ensinamento moral de Jesus, pois esse não se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. Natal, convencionado no mundo, está envolto em tradições e simbolismo nos quais não participa o Espiritismo, o que não afasta o nosso dever de respeitar e conhecer a época do Natal. A sociedade costuma ser envolvida num clima de maior fraternidade. Mas nessa fraternidade aí, tem alguns que exageram.
conforme nós vamos ver aqui, exageram, uns comem demais, depois precisam de pronto-socorro, outros bebem demais, saem loucos por aí com seus carros e sofrendo. Ora, o que é isso? Nós estamos festejando o Natal, nós estamos festejando a vida de Jesus. Precisamos exagerar, cometer arbitrariedades terríveis que possamos nos enganar? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. E vocês que ouvem isso aqui, poderá dizer lá para o seu parente, para o seu irmão, para o seu tio, ou quem quer que seja, não exagere. Não exagere. Eles poderão achar até ruim. Ele vai dizer, isso aí é um tocura. Isso aí é um bobo. Não tem importância que nós chamemos de bobo. Mas a importância é que nós possamos passar o Natal em paz. Natal espírito não se relaciona ao nascimento físico de Jesus, mas sim ao seu nascimento em nossas vidas. Isto é, o Natal para os espíritos é aquele momento em que nós nos impregnamos da mensagem evangélica, permitindo a Jesus nascer em nossos corações para nos tornarmos homens melhores. Homens melhores. Vocês entenderam como é? Eu disse aqui que nós devemos, que Jesus não virá mais do jeito que veio, mas Ele vem sim, desde que nós possamos aceitá-lo em nosso coração, todos os dias, toda hora. Ele pode voltar sim a nós, e se todos nós fizermos isso, aceitá-lo em nosso coração, nós seremos homens novos, melhores em tudo. Nós trataremos melhor nossa família, o nosso irmão, nosso vizinho, que deve continuar para a nossa rua, continuar no nosso bairro inteiro, no país inteiro. Isso, esse é que importa. Mas vamos ver se nós vamos fazer isso. O emérito escritor espírita Pedro Camargo Vinícius, no livro em torno do nosso mestre, Febre, página 192, expressou isto com tanta maestria que nos permitimos reproduzir alguns trechos. Indagamos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Vida nova em nós. Ele nos mostra aqui exatamente para que nós possamos ser um homem novo também, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos. Ele mostrou que somente o amor vivifica, somente o amor nos mostra o caminho certo. Quando nós temos o amor de Jesus em nossos corações, as maiores ofensas nós não fazemos questão daquele, deixamos de lado. Então, para que foi isso? Para que serviu? Para nós mesmos, não foi para o outro, não, para nós, porque nós não nos sentimos carregados de nada, nós somos livres e leves para que possamos seguir em frente. Livre e leve, nós não vamos ter quem nos segure para que possamos seguir e galgar os degraus da evolução dos nossos sentimentos. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor. Ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio, no poço de Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Vocês sabem quem foi o Pedro? Sabe? Muitos de vocês sabem. Mas algum aí me diz para mim, quem foi o Pedro? Discípulo de Jesus. Exatamente. Foi um discípulo dele considerado. Só que ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus havia dito antes para ele: até que o galo cante 3 vezes, você me renegará. Ele tinha medo de morrer.
Olha só a diferença de Jesus para ele. Jesus se entregou de corpo e alma para que eles o crucificassem, o matassem. Mas Pedro não. Pedro negou que fosse discípulo de Jesus. Então, quando o galo cantou, Jesus havia dito: quando o galo cantar 3 vezes, você vai me entender. E foi o que aconteceu. Olha lá, ele disse: no momento em que o galo, cantando pela 3ª vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Verdadeira vida. Ele perdeu então o amor daquilo que ele tinha por si mesmo. E se a morte viesse, tudo bem, eu estou entregue a Deus, estou entregue a Jesus. Agora, eu pergunto a vocês, se perguntar aqui para todo mundo, nenhum de vocês pode dizer assim: eu não tenho medo da morte. Açúcar, você tem medo da morte? Não. Tem sim, você tem sim, eu sei que você tem. Está dizendo que não tem, mas não... Até eu tenho. Até eu tenho. Mas aceito. Então, é necessário que a gente não tenha medo da morte. E que nós devemos estar com a nossa consciência tranquila, porque a hora que a morte vier, nós vamos passar tranquilos e calmos. Não haverá solavancos. Chamemos a baila João Batista e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, ou Jesus, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. É isso. Então ele seguiu, ele entendeu o que Jesus queria dizer: Deus é amor. E que nós também precisamos entender isso. Interpelamos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre, ele por certo retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem quem foi Tomé? Vocês sabem. Isso é moleza. Se você souber, não fala não. Quero ver os outros. Gente, moleza. Tomé, para reconhecer que Jesus tinha morrido mesmo, ele foi lá, Jesus apareceu para todos, e foi lá e colocou o dedo nas chagas de Jesus, para compreender que ele havia ressuscitado, morreu e ressuscitou. Então, aí, caramba, até eu também faria isso, para ver, né? Eu sou meio ignorante, sou meio chucro, também faria isso. Apelemos então para Dimas, o bom ladrão, onde quando Jesus nasceu, ele nos informa: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Deus logo sentiu em mim e deu nele. Falei para vocês que foram 2 ladrões que estavam à direita de Jesus, o Dimas e o Giesta. Então o Giesta, mais preocupado com as coisas, disse: Senhor, quando o Senhor for para o paraíso, não esqueça de mim. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E foi, eu já disse agora há pouco,
ele levou realmente Dimas para o paraíso e lá mostrou tudo aquilo lá, falou, toda essa maravilha aqui é seu, mas você vai lá pagar os seus crimes e você aí terá tudo isso. Entenda bem, Jesus não dava condições para quem quer que seja para que passasse a vez. Então era necessário pagar as dívidas e voltar-se a ele seria amparado, porque não existe privilégio para aquele, para espírito nenhum, para ser humano nenhum, tem que pagar as suas dívidas aqui. E Dimas era ladrão, era bandido, talvez até criminoso. Então Jesus mostrou para ele. Jesus não puniu ele, simplesmente mostrou a maravilha que ele podia receber lá. Dimas, quando viu aquilo lá, aquela coisa extraordinária, ele ficou abismado. Que nós não temos nem a condição para dizer aquilo que ele viu. Esses foram testemunhos do passado e devem ser o testemunho do presente, dada por todos os corações que, deixando de ser como os palácios, que não eram um local adequado para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade daquele manjedoura que o amor engenhoso da mais pura santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Que coisa que a gente fica até eu sinto até feliz de poder falar isso para vocês aqui, porque eu agradeço muito a Débora, agradeço a Salete por me ter colocado hoje no dia de fazer a palestra. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo bem e a partir de hoje vocês terão uma outra oportunidade de seguir um caminho melhor. Inspirados por tão sábias e edificantes revelações repassadas de beleza, rogamos que o Natal verdadeiro se faça em nossos corações para que possamos renascer para uma nova vida em harmonia com as leis divinas. Eu tenho certeza, gente, a não ser que um ou outro se esqueça, tenha memória curta, mas eu tenho certeza para aqueles que vêm aqui escutar a palavra, uma palestra, escutar a palavra de Jesus e queira seguir um caminho melhor, este sim, a partir de hoje, a vida será melhor. Porque prevalecerá em seu coração o amor e a fraternidade. Porque é isso que Jesus nos mostra. Mas o final do ano vai se aproximando e as famílias já começam os preparativos, as festas natalinas, presentes são comprados, viagens marcadas, descansos na certa, é o chamado espírito natalino envolvendo a todos. Vocês veem que vocês podem ver que é uma correria danada nessa época. Uns até batem o carro porque anda correndo demais, outros então é uma situação difícil, mas eles querem chegar na hora, eles querem vencer o tempo para tudo. Então, Natal é coisa de simplicidade, não é coisa da gente fazer coisas mirabolantes para que a gente possa sofrer as consequências depois. Entretanto, quase sempre não nos importamos com o verdadeiro sentido desse feriado, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Eu tenho certeza, gente, para muitos aqui hoje, no dia de Natal, nascerá um Jesus novo. Apesar de que ele falou isso para nós há 2022, 23 anos, isso nascerá em nossos corações novamente aqui, para que a gente possa tomar uma vida melhor. Eu disse que todo aquele que segue seus ensinamentos fica livre e leve. Livre e leve. Livre e leve. Digo isso tantas vezes, livre e leve. Tenho certeza que muitos de vocês estão aqui por algum problema.
Eu sei disso, porque eu vim aqui por isso e estou explicando, livre e leve. Se vocês se livrarem destas mágoas que vocês têm nos seus corações, de seus problemas, vocês estarão simples, livre e leve. Que coisa melhor que isso? Estou leve, estou alegre, estou feliz. Oh, maravilha! Olha só. Quantos de nós está sobrecarregado? Quantos de nós? É doença, é tanta coisa, tanta coisa. Nós precisamos entender isso, que quando nós voltamos nossos pensamentos a Jesus, tudo isso se transforma e a leveza do nosso coração. Não é por um dia só, não. Procure entender que o que eu estou falando para vocês hoje é para durar muito mais tempo do que 2022 anos. Nós não vamos durar isso tudo, mas se vocês durem 50 anos, já está de bom tamanho. Entretanto, quase sempre não nos importamos com o verdadeiro sentido desse feriado, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Falei já. Nossas crianças, bombardeadas pela propaganda, acreditam que o Natal é refletido na figura do Papai Noel com velhinho que se presenteia a todos. É uma cultura que a gente já vem de longo tempo passando isso. As crianças, do Papai Noel e tudo mais. Mas ninguém diz assim, ó, hoje é o dia do nascimento de Jesus. Mas eles nas certas, mas eles deviam já logo de início, hoje, ir aprendendo isso. Nascimento de Jesus. Eles perguntam quem foi Jesus. Jesus foi o nosso Salvador, aquele que veio nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. Prestemos atenção, mas praticamente inexiste a ideia de Jesus nesses dias. Poucos conversam com seus filhos sobre o que o mestre tem a ver com as comemorações. O comércio explora a ansiedade de compra dos consumidores, mostrando que o que mais importa é correr atrás das melhores ofertas. Foi o que eu falei. Claro que nós devemos dar presente para os nossos, as pessoas mais chegadas, mas devemos pregar também. Dizer que Jesus, aquele Salvador, isso é um simbolismo. O presente de hoje é um simbolismo, porque eles ofereceram mirra, água de cheiro. Puxa vida, gente, está passando um pouco. Mas hoje, como um dia especial, eu vou um pouco mais. Vocês estão gostando? Estão entendendo bem? Então nós podemos ir mais um pouco. Se vocês falarem assim, pode, a diretora aí, a presidente da casa, não vai achar ruim não. Se fizermos tudo isso com o objetivo de agradar a quem gostamos, não há problema algum. Devemos fazê-lo com muita satisfação, mas também com equilíbrio, uma vez que o Natal seria para comemorar o nascimento de Jesus com os presentes que a sociedade nos habituou a dar uns aos outros. Ficamos com uma despesa não prevista. Por isso, devemos agir com moderação e lembrar que, ao final de contas, o aniversário pede que compartilhemos com os outros a festa de comemoração do seu aniversário. Mas, ao invés disso, na noite natalina, comemoramos e bebemos muito dos divertimentos, contatos históricos, até que começamos a enxergar, passamos de uma noite de confraternização para um momento de angústia, de libertinagem. Muitos de nós embebedamos, acabam por fazer atos impensados, corremos com nossos carros, estradas, metemos desatinos, não pensamos nas consequências. Deus nos livre de um parente nosso que a gente tem que recordar todos os anos, nesta época, que o parente meu sofreu um acidente e se foi. Não é horrível? Vocês há de convir comigo que é horrível. Aquele ano que devia ser um ano de felicidade e paz,
Nós lembramos que um ente querido nosso se foi. Tudo em nome da festa do dia. Na verdade, agimos como se fosse apenas mais um feriado para desforrarmos nossa vontade e nos divertir. Em meio a tudo isso, Jesus continua como o mestre esquecido. Para o espírita não pode esquecer, não. Eu já vou terminar já, gente. Sei que alguns dirão, isto é coisa de beata velha, de fanático religioso, ficar pensando em religião em dia de festa. Então, acabamos por esquecer que a festa deveria ser, além da confraternização, da alimentação farta, um momento de reflexão sobre nossa vida. Será que esses homens, que quase 2000 anos, 2022, para ser mais preciso, aqui está, porque isso aqui foi escrito já há muito tempo, depois de sua crucificação, em sua data de nascimento, simboliza neste dia que faz com que Jesus, seus ensinamentos fossem a base para as leis do Ocidente. Não tem. Vou ler de novo, porque quando eu estou entendendo isso, piorou você. Será que nesse momento que de quase 2000 anos, depois da sua crucificação, tem sua data de nascimento simbolizada neste dia que fez com que seus ensinamentos fossem base para as leis do Ocidente? Ocidente não tem razão do que pregar. Claro que tem. Um homem que apenas com 3 anos de vida pública, dos 30 aos 33 anos de idade, segundo consta, fez o mundo ser dividido em dois. O mundo ser dividido em dois. Antes e depois dele, não mereceria ser seguido com mais afinco por todos nós. Se o que ele dizia não fosse verdade, sobreviveria por tanto tempo? O que temos que fazer baseado no que ele nos ensina?